Espírito Santo, entra na minha casa e guie o propósito da minha vida agora. Você se sente perdido, à deriva em um mar de perguntas sem resposta sobre a verdadeira vocação da sua vida? E se eu lhe dissesse que existe uma maneira profunda e espiritual de desvendar seu propósito mais profundo e encontrar clareza inabalável? Junte-se a mim em uma jornada para se conectar com a orientação divina que está esperando para iluminar o seu caminho. Quantas vezes você já se perguntou por que parece lutar tanto sem ver resultado? Quantas portas se fecharam quando você acreditava estar fazendo tudo certo? Talvez o problema não esteja no seu esforço, mas na direção em que está caminhando. Porque quando o Espírito Santo não é o guia, até o sucesso se torna vazio. E é nesse ponto que a vida grita em silêncio, pedindo mais do que respostas, pedindo propósito. Há momentos em que a alma parece esgotada e o coração busca uma rota que faça sentido. Você acorda, trabalha, tenta e ainda assim sente que algo falta. É o sinal de que o Espírito Santo está chamando você para alinhar sua vida com o plano original de Deus. A palavra diz em Provérbios 16:9: o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor é quem dirige os seus passos. Essa passagem não é apenas um versículo bonito, é um lembrete de que nenhum de nós nasceu para andar sozinho. Se você tem vivido tentando acertar tudo por conta própria e sente que o fardo está pesado demais, talvez seja a hora de deixar o Espírito Santo conduzir o rumo da sua história. O que você vai ouvir hoje não é apenas uma oração, é um reencontro com o sentido da sua existência. O Espírito Santo quer entrar na sua casa, reorganizar o que está em desordem e revelar o que você ainda não entendeu sobre o seu destino. Ele quer mostrar que o propósito não é algo que se busca lá fora, mas algo que nasce dentro, quando a presença dele ocupa o espaço do coração. Se você sente que perdeu o rumo, que está cercado de dúvidas, ou que vive em meio a decisões que parecem não ter fim, este é o momento de parar tudo e permitir que o Espírito Santo fale. A partir de agora, cada palavra desta oração será uma chave para abrir portas de entendimento e reposicionar você no caminho certo. Mas para isso, é preciso ficar até o fim. Porque Deus não fala com pressa, Ele fala com propósito. Se você deseja encontrar o verdadeiro sentido da sua vida, se quer enxergar com clareza o que fazer, onde ir e como recomeçar, então feche os olhos, respire fundo e entregue o controle ao Espírito Santo. Ele está prestes a entrar, não apenas na sua casa, mas na sua história. Oremos. Espírito Santo, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, me encontro diante da sua santa presença, com o coração aberto e a alma rendida ao teu poder que tudo transforma. Venho diante de ti, porque reconheço que sem a tua direção, a vida se torna uma sequência de tentativas sem sentido, um deserto de decisões que não levam à plenitude. Mas quando tu entras, tudo muda. O que era confusão se torna entendimento, o que era fraqueza se torna força, e o que era medo se converte em coragem. Espírito Santo, eu te convido para entrar não apenas nesta casa, mas nas profundezas do meu ser. Que tua presença revele o que está oculto, cure o que foi ferido e desperte o que foi adormecido. Tua entrada não é comum. É transformadora, e quando o teu poder toca o invisível, o impossível começa a acontecer. Há lares que estão de pé por fora, mas desmoronando por dentro. Famílias que se cumprimentam, mas não se compreendem. Corações que dormem sob o mesmo teto, mas estão separados por abismos silenciosos. Espírito Santo, entra neste ambiente e muda a atmosfera agora. Faz cessar toda a guerra invisível, silencia as vozes da discórdia e estabelece o teu domínio de paz. Que cada palavra dita sob este teto seja filtrada pela tua sabedoria, que cada pensamento seja guiado pela tua verdade e que cada emoção se submeta ao teu governo.
Que o teu vento sopre sobre esta casa e leve embora o que não vem de Deus. O medo, o orgulho, a amargura e a dúvida. Onde houver escuridão, acende a luz. Onde houver frieza, acende o fogo do amor. Onde houver desânimo, planta a esperança. Espírito Santo, guia cada passo para o propósito. A vida sem tua direção é como navegar sem bússola. Gira-se em círculos, cansando o corpo e ferindo o coração. Mas quando tu assumes o leme, até as tempestades se tornam caminhos de aprendizado. Dá-nos discernimento para saber quando agir e sabedoria para saber quando esperar. Que nenhum plano humano se sobreponha à tua vontade perfeita. Ensina-nos a reconhecer teus sinais, a escutar tua voz e a confiar mesmo quando não compreendemos o processo. A tua presença é a única bússola que nunca falha, o mapa que nunca se perde, a rota que sempre leva ao destino certo. Espírito Santo, quebra agora toda a resistência interior. Há pessoas que estão presas em ciclos que não compreendem, lutando contra as mesmas dores, repetindo as mesmas quedas e acreditando que é destino. Mas tu nos revelas que não é destino, é falta de direção. Liberta-nos do medo de mudar, da culpa que paralisa, do passado que ainda ecoa no presente. Abre as janelas da alma e sopra o teu fôlego de vida para que cada coração cansado sinta de novo a força da esperança. Que o teu toque desfaça correntes invisíveis, que tua presença apague lembranças que ferem e substitua a dor por propósito. Espírito Santo, desperta os dons que foram esquecidos. Dentro de cada um há talentos e sementes que esperam o momento certo para florescer. Que este momento seja agora. Reacende a paixão de servir, de sonhar e de viver sob o propósito que vem do alto. Que os dons espirituais voltem a operar com poder. Que os olhos vejam o que antes não viam e que o coração entenda o que antes não compreendia. Tu és o Deus que transforma desordem em destino e o ordinário em extraordinário. Não há vazio que tua presença não preencha, nem deserto que tua voz não transforme em jardim. Espírito Santo, toma este lar como teu território de milagres. Que cada parede testemunhe o renascimento da fé. Que cada passo dentro desta casa seja guiado pelo teu poder. E que cada vida aqui seja um reflexo do teu agir. Entra e governa, entra e restaura, entra e revela o propósito de cada alma que te espera em silêncio. Tu és o poder que sustenta o universo e ainda assim habita com ternura dentro de corações humanos. Hoje, Espírito Santo, esta casa te pertence, esta vida te pertence e todo o futuro está entregue em tuas mãos. Espírito Santo, quando as sombras da incerteza cercam o coração e as dúvidas tornam-se companheiras de jornada, só a tua voz é capaz de trazer luz ao caminho encoberto. Há momentos em que o ser humano tenta guiar-se pela própria razão, acreditando que entende o rumo da vida, mas sem perceber que o verdadeiro sentido só é revelado quando te ouvimos com o Espírito em silêncio. Tua voz não é como o barulho do mundo, mas como um sussurro que penetra a alma, acalma o medo e redefine a rota. Fala, Espírito Santo, porque a alma cansada precisa de direção. Quando tudo parece incerto, que a tua sabedoria seja o farol que rompe a escuridão e mostra o caminho que conduz à vontade de Deus. Quantas vezes caminhamos por estradas que pareciam promissoras, mas acabaram em becos sem saída? Quantas vezes confiamos em conselhos humanos, ignorando o teu suave aviso de que não era o momento? Espírito Santo, ensina-nos a ouvir-te antes de agir. Que o coração aprenda a reconhecer a tua voz entre tantas outras. Que cada passo dado seja uma resposta à tua orientação, e não ao impulso das emoções. Quando o ruído do medo tentar dominar, que o teu sussurro seja mais forte que qualquer grito interior. Ensina-nos a discernir entre a voz da ansiedade e a tua direção sábia, entre o que queremos e o que realmente precisamos. Espírito Santo,
Quando a vida se torna um labirinto e o horizonte desaparece sob a neblina da indecisão, sê a lâmpada que ilumina o próximo passo. Às vezes, não pedimos clareza total, apenas força para seguir o primeiro passo certo, como está escrito em Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Este poder não é apenas para realizar grandes obras, mas para compreender o sentido de cada pequeno movimento. Dá-nos então esse poder que orienta, que fala no íntimo e conduz com firmeza os que decidem se render à tua vontade. Espírito Santo, guia os pensamentos que se dispersam entre tantas vozes. Tua sabedoria não confunde, ela ordena. Tua presença não pressiona, ela convence. Quando as preocupações se acumulam e o futuro parece um peso insuportável, fala ao coração cansado e diz: ainda há caminho. Faz-nos entender que a tua direção é o refúgio seguro, que nenhum passo dado sob tua orientação será em vão. Afasta os conselhos que desviam, os medos que paralisam e os enganos que prometem facilidade, mas trazem perda. Espírito Santo, que tua voz desperte a sensibilidade espiritual adormecida. Muitos já se acostumaram a viver no automático, sem perceber que estão longe da rota original do propósito. Restaura em nós a audição espiritual, para que possamos ouvir o que o Senhor diz nas pequenas coisas, no silêncio da madrugada, na palavra que toca fundo, na paz que confirma decisões. Que cada escolha do dia a dia seja reflexo da tua direção e que cada vitória conquistada seja fruto da obediência à tua voz. Espírito Santo, ilumina a mente daqueles que te buscam para que saibam o que fazer quando tudo parece desabar. Dá clareza àquele que precisa decidir, dá discernimento a quem precisa escolher e dá sabedoria a quem precisa permanecer firme. Que a tua voz seja o alicerce da fé, a bússola dos que caminham e o conforto dos que esperam. Conduz cada passo, porque fora de tua direção não há caminho seguro. Que a tua presença continue a falar, mesmo quando o mundo se cala, e que a luz do teu conselho nos leve à plenitude do propósito preparado por Deus. Espírito Santo, há dentro de cada ser humano uma busca silenciosa, um anseio profundo por compreender o porquê de sua existência. Muitos vivem correndo atrás de metas, conquistas e reconhecimentos, mas no fundo sentem um vazio que nenhuma vitória preenche. Esse vazio é o eco da alma clamando pelo verdadeiro propósito, e é só em tua presença, Espírito Santo, que o sentido da vida se revela. Tu és aquele que mostra o valor do que parece pequeno, o significado do que parece comum e o motivo por trás de cada lágrima, de cada recomeço e de cada espera. Tu és o elo entre o homem e o plano perfeito de Deus. Quando te deixamos agir, até as dores se tornam instrumentos de construção e o que antes era caos se transforma em caminho. Espírito Santo, revela a cada coração que não existe coincidência em tua obra. Tudo tem um tempo, tudo tem uma razão, tudo tem um propósito. Nada escapa do teu controle. Mesmo aquilo que parece perda, muitas vezes é livramento. Mesmo o atraso em tua sabedoria é preparação. E quando tudo parece estar parado, é porque o Senhor está moldando o interior para algo maior. Abre os olhos espirituais daqueles que não compreendem o porquê das lutas e mostra que o propósito não é fugir da dor, mas crescer por meio dela. Ensina-nos a enxergar além do imediato, a perceber que há um plano divino desenhado com perfeição por tuas mãos. Espírito Santo, quando o desânimo tentar roubar o ânimo de viver, recorda-nos que há uma missão reservada para cada um de nós. Nenhum ser humano nasceu por acaso. Todos foram criados com um chamado específico, com uma função única no corpo de Cristo. Atos 1:8 declara que o teu poder nos capacita a testemunhar. E esse testemunho não é apenas de palavras, mas de propósito.
Que cada pessoa aqui entenda que o verdadeiro sucesso não está em ser admirado, mas em ser útil para os planos do céu. Dá-nos coragem para abandonar o que não nos leva ao propósito e sabedoria para discernir onde devemos permanecer. Espírito Santo, desperta os dons adormecidos. Há talentos esquecidos, vocações abafadas pelo medo e potenciais escondidos sob a poeira do tempo. Sopra sobre cada coração e reacende o desejo de cumprir aquilo para o qual fomos criados. Faz-nos lembrar que o propósito não se encontra no conforto, mas na entrega. Que cada passo que dermos seja movido pela fé, mesmo que o caminho ainda pareça incerto. Pois quando seguimos tua voz, o invisível começa a tomar forma e o impossível se torna natural. Espírito Santo, cura a visão de quem perdeu o foco. Quantos se desviaram porque confundiram propósito com ambição? Quantos desistiram porque não viram resultados imediatos? Ensina-nos que o propósito não é construído em pressa, mas em perseverança. Fortalece os que se cansaram e dá direção aos que se perderam tentando entender tudo sozinhos. Que o coração se renda, que o orgulho se quebre e que a fé renasça, pois é na rendição que o propósito floresce e na obediência que o destino se cumpre. Espírito Santo, mostra-nos que a vida tem um valor eterno quando é vivida para algo maior que nós mesmos. Que cada respiração, cada decisão e cada esforço sejam guiados pelo plano que vem do alto. Transforma os sonhos em ferramentas do reino, as dores em degraus e os desafios em testemunhos. Revela que o verdadeiro propósito não é alcançar algo, mas tornar-se alguém. Alguém moldado pela tua presença, guiado pela tua voz e sustentado pelo teu poder. Espírito Santo, guia-nos para viver não apenas existindo, mas cumprindo com fé e determinação o propósito que dá sentido a toda a existência. Espírito Santo, quantas casas ainda estão de pé por fora, mas desmoronando por dentro? Famílias que se olham, mas já não se enxergam. Corações que dividem o mesmo teto, mas estão separados por paredes invisíveis de mágoa, silêncio e indiferença. Quando a tua presença é afastada, a harmonia se quebra, a paz se apaga e o lar se torna um campo de batalha. Mas quando tu entras, Espírito Santo, tudo volta ao seu lugar. Tua presença reorganiza o que o tempo confundiu e cura o que o orgulho destruiu. Entra agora nesta casa e derrama tua presença transformadora. Restaura a comunicação entre pais e filhos, devolve o respeito entre cônjuges e reconstrói os laços quebrados pelas palavras ditas na dor. Onde houver feridas, coloca bálsamo. Onde houver distância, cria pontes. Onde houver desprezo, planta compaixão. Espírito Santo, levanta os alicerces desta casa sobre a rocha firme da fé. Muitos lares ruíram porque foram construídos sobre a areia da aparência, das pressões externas e das prioridades erradas. Mas hoje, diante da tua presença, declaramos que esta família não será movida por emoções, mas sustentada por princípios. Remove toda raiz de desconfiança, toda sombra de traição, todo ciclo de palavras que ferem. Entra e refaz. Restaura o ambiente com tua paz. Que cada parede seja um testemunho da tua fidelidade e cada canto desta casa se torne um altar vivo, onde a tua presença habita constantemente. Espírito Santo, reescreve as histórias que foram marcadas por fracassos e arrependimentos. Dá a esta casa a chance de começar de novo. O passado pode ter deixado rachaduras, mas o teu poder é o cimento que restaura. Que cada lágrima derramada se torne uma semente de renovação e que cada lembrança dolorosa seja transformada em aprendizado. Liberta os corações do peso da culpa e do ressentimento. Ensina-nos a perdoar como fomos perdoados e a amar com a paciência que vem do céu. Faz com que esta casa não seja apenas um lugar de moradia, mas um território de reconciliação e esperança. Espírito Santo, visita os lares onde reina o silêncio pesado das emoções reprimidas. Fala
onde ninguém mais tem coragem de conversar. Restaura a confiança perdida, reconstrói o amor ferido e reacende o vínculo da unidade. Que o teu sopro percorra cada cômodo e traga de volta o calor da comunhão. Que os olhos se reencontrem, que o toque volte a transmitir cuidado e que a palavra nós volte a ter sentido. Quando tua presença habita, até o ambiente muda, o ar se torna leve, a atmosfera se enche de paz e a casa deixa de ser um abrigo físico para se tornar morada da tua glória. Espírito Santo, entra também na estrutura espiritual desta casa. Há famílias que cumprem rituais religiosos, mas perderam a essência da fé viva. Reacende o altar da oração, desperta o desejo de buscar tua palavra e ensina cada membro a depender de ti em cada decisão. Faz com que o lar volte a ser um espaço onde o nome de Deus é honrado, onde a alegria não depende de circunstâncias e onde o amor é renovado diariamente. Remove toda influência espiritual contrária, todo espírito de confusão, divisão ou desânimo, e estabelece o teu governo sobre este lar. Espírito Santo, transforma esta casa em um refúgio de paz e testemunho de tua presença. Que os vizinhos sintam algo diferente ao se aproximar, uma atmosfera de consolo, de esperança e de fé. Que cada visitante perceba que aqui habita algo maior, o próprio Deus, vivo e atuante. Que esta casa se torne um farol para outras famílias, mostrando que a restauração é possível quando o Espírito Santo assume o controle. Pois o lar que é guiado por ti não se perde, não se destrói e não se apaga. Ele se torna eterno, porque está firmado no poder e na presença daquele que tudo renova. Espírito Santo, em um mundo onde todos falam, mas poucos escutam, eu me prostro em silêncio diante de ti, pedindo a sabedoria que não vem dos livros, nem dos conselhos humanos, mas da tua mente perfeita. A sabedoria que não apenas ensina o que fazer, mas também mostra quando e como agir. Quantas decisões erradas nascem da pressa e quantos caminhos tortuosos são trilhados por quem se guia pela emoção em vez da tua voz. Espírito Santo, ensina-nos a não correr sem direção, a não falar sem reflexão e a não escolher sem oração. Dá-nos uma sabedoria que transcenda o entendimento natural, que nos faça ver o que os olhos não veem e compreender o que só o coração que te conhece entende. Espírito Santo, tu és o conselheiro que nunca erra. Quando a mente humana é limitada, tua sabedoria se expande além do tempo, prevendo o que ainda não aconteceu e protegendo o que ainda não percebemos. Revela-nos o caminho que leva ao propósito e afasta-nos das distrações que parecem boas, mas escondem armadilhas. Livra-nos do engano do orgulho que faz o homem pensar que pode decidir sozinho. Ensina-nos a arte de esperar, porque às vezes o maior ato de sabedoria é saber permanecer em silêncio enquanto o Senhor trabalha nos bastidores. Faz-nos compreender que toda resposta tem o seu tempo e que o teu tempo é sempre perfeito, mesmo quando a lógica não entende. Espírito Santo, guia nossa mente para que as decisões de hoje não se tornem arrependimentos amanhã. Muitas vezes, escolhemos pelo medo, pela aparência ou pela urgência e acabamos nos afastando da rota que o Senhor traçou. Toma o controle da nossa percepção e purifica os nossos pensamentos. Que a tua sabedoria governe nossas intenções e limpe os filtros distorcidos do coração. Mostra-nos a diferença entre o que é urgente e o que é importante, entre o que é passageiro e o que é eterno. Dá-nos um espírito de discernimento para identificar o que vem de ti e o que é apenas distração. Espírito Santo, em Atos 1:8, a tua palavra diz que receberíamos poder ao te recebermos. Esse poder também é a sabedoria que nos capacita a agir com prudência e autoridade. Que esse poder flua em nossas decisões, para que cada escolha reflita a tua vontade. Que os negócios sejam conduzidos com ética, os relacionamentos com respeito, as palavras com justiça e os sonhos com propósito. Faz-nos entender que sabedoria
não é ter todas as respostas, mas depender de ti para encontrar a direção certa. A verdadeira inteligência nasce da humildade em reconhecer que nada sabemos sem o teu conselho. Espírito Santo, dá-nos sabedoria para governar nossas emoções, porque quem é dominado por elas perde o rumo. Ensina-nos a controlar o ímpeto de agir por impulso, a frear a língua quando o silêncio é mais sábio e a olhar com calma quando o desespero tenta nos cegar. Que cada reação seja guiada por tua presença e não pelos sentimentos passageiros. Que possamos tomar decisões com base na paz interior e não na pressão do momento. Mostra-nos que sabedoria também é dizer não quando todos dizem sim e confiar quando tudo parece contrário. Espírito Santo, faz da tua sabedoria o farol que guia esta casa e esta vida. Que cada dia comece com a tua orientação e termine com gratidão por ter seguido tua voz. Dá-nos sabedoria para criar nossos filhos, administrar nossos recursos e lidar com os desafios da jornada. Que em cada escolha sejamos guiados não pela ansiedade, mas pela certeza de que quem é conduzido pelo Espírito nunca erra o destino. Que o teu conselho se torne o maior tesouro dentro deste lar e que toda decisão tomada sob tua direção seja um passo firme na rota do propósito eterno de Deus. Espírito Santo, há feridas invisíveis que nem o tempo, nem o esforço humano conseguem curar. Feridas que nascem de palavras que feriram, de perdas que partiram a alma e de escolhas que deixaram cicatrizes profundas. São dores silenciosas que roubam o ânimo e cegam a visão espiritual, impedindo a pessoa de enxergar o propósito para o qual foi criada. Mas quando o teu poder se manifesta, Espírito Santo, nenhuma dor permanece igual. Tua presença penetra onde remédios não alcançam, e o teu toque restaura não apenas o corpo, mas também o coração, a mente e o espírito. Hoje, peço que entres nas áreas da alma que ainda sangram em silêncio, e onde há lembranças que ainda doem, planta cura, reconciliação e paz. Espírito Santo, quantas pessoas caminham sem perceber que estão presas ao passado? Cargas antigas, ressentimentos guardados e traumas não resolvidos as mantêm presas a um ciclo de repetição e dor. Elas tentam seguir em frente, mas o peso da lembrança as puxa para trás. Espírito Santo, liberta-as agora. Derrama o teu consolo sobre cada alma cansada e apaga da memória as vozes que insistem em reabrir feridas. Mostra que o perdão não é esquecimento, mas libertação, e que perdoar é abrir espaço para o novo. Que o teu toque quebre as correntes emocionais e cure o coração das dores mais profundas, aquelas que ninguém ousa mencionar, mas que tu conheces em detalhes. Espírito Santo, quando o medo se torna uma prisão, tu és a chave que liberta. Quando a culpa paralisa, tu és a voz que restaura. Quando o desânimo tenta vencer, tu és o sopro que renova a fé. Tua cura não é apenas alívio, é transformação. Toca nas memórias que causam tormento e transforma-as em testemunhos de superação. Toca nas emoções feridas e dá-lhes novo significado. Toca nas mentes confusas e traz clareza. Que aquele que um dia chorou em silêncio possa agora levantar-se com autoridade dizendo: fui curado pelo Espírito que me guia. Espírito Santo, como está escrito em Atos 1:8, recebemos poder quando o teu Espírito desce sobre nós. Esse poder não é apenas para milagres visíveis, mas também para restaurar o que foi quebrado dentro de nós. Dá-nos o poder de perdoar o imperdoável, de recomeçar sem medo e de crer novamente depois de tantas decepções. O poder de te seguir com o coração inteiro, mesmo depois de ter sido partido. Renova a mente que pensa em desistir. Levanta o corpo cansado e fortalece a fé que vacilou. Que o teu poder seja a ponte entre a dor e o propósito, entre o passado e o novo caminho.
Espírito Santo, cura também os que se afastaram de Deus por causa das feridas. Quantos deixaram o altar porque foram machucados por pessoas sem perceber que o Senhor nunca os feriu? Restaura a fé daqueles que perderam a esperança, devolve o amor aos que se endureceram e reacende o fogo que se apagou por dentro. Que cada lágrima seja usada como semente para um novo tempo e que cada dor curada se transforme em compaixão por outros que sofrem. Mostra que a verdadeira cura não é esquecer o que aconteceu, mas descobrir que o que antes feriu agora serve para fortalecer. Espírito Santo, toca esta casa e esta vida com tua cura completa. Onde há dor, traz consolo. Onde há doença, traz restauração. Onde há cansaço, traz renovo. Que cada ambiente se torne um lugar de cura espiritual e emocional. Restaura o ânimo, o foco e a direção. Faz com que o coração volte a sonhar e a mente volte a acreditar que ainda há um propósito maior. Que o passado não mais determine o futuro, porque quando o teu poder toca o interior humano, a dor perde o trono e o propósito assume o lugar. Espírito Santo, cura o invisível, restaura o quebrado e guia novamente os passos rumo ao caminho da promessa. Espírito Santo, há momentos em que o peso da jornada parece insuportável e o coração vacila diante dos desafios da vida. É nesse instante que tua presença se torna essencial, pois só o teu poder é capaz de transformar o medo em coragem e o desespero em força. Espírito Santo, concede-nos a valentia necessária para cumprir o propósito que o Senhor estabeleceu antes mesmo de nascermos. Remove a timidez espiritual, destrói a dúvida e desperta o guerreiro que dorme dentro de cada coração. Que cada obstáculo se torne um degrau e cada prova uma oportunidade para provar que a fé é maior que qualquer tempestade. Quando tua presença enche a alma, não há gigante que permaneça de pé, nem montanha que impeça o avanço. Espírito Santo, fortalece a mente daqueles que estão cansados de tentar. Muitos pararam no meio do caminho, feridos por frustrações, derrotas e rejeições, e acreditaram que não nasceram para vencer. Mas o Senhor não escolhe os fortes. O Senhor fortalece os escolhidos. Renova hoje o espírito daqueles que perderam o ânimo. Reacende a chama do propósito e sopra sobre os corações apagados o fogo do recomeço. Que a coragem brote não da autoconfiança, mas da confiança em ti. Pois quem confia no Espírito Santo caminha sobre águas, enfrenta desertos e conquista o impossível, porque é sustentado por uma força que o mundo não entende. Espírito Santo, ensina-nos a não fugir do chamado. Muitos fogem por medo do peso da responsabilidade, outros por sentirem-se indignos ou incapazes. Mas a tua voz não chama os perfeitos, chama os disponíveis. Dá-nos coragem para dizer sim, mesmo quando o caminho é estreito e o preço é alto. Ensina-nos que coragem não é ausência de medo, mas a decisão de avançar apesar dele. Faz-nos lembrar que, assim como Davi enfrentou Golias com fé e não com força, nós também podemos enfrentar as batalhas da vida confiando que o Senhor luta por nós. Espírito Santo, como está escrito em Atos 1:8, recebemos poder quando o teu Espírito desce sobre nós. Esse poder é a coragem divina que sustenta o ser humano nas horas em que tudo parece desabar. Que esse poder desça agora sobre os que estão em dúvida, sobre os que estão prestes a desistir, sobre os que perderam o brilho da fé. Levanta os abatidos, desperta os conformados e fortalece os que ainda acreditam. Que esse poder se manifeste em atitudes, palavras e decisões firmes, mostrando ao mundo que quem é guiado pelo Espírito Santo não recua, não teme e não se cala. Espírito Santo, fortalece aqueles que precisam enfrentar realidades difíceis. Dá-lhes coragem para perdoar quando o orgulho grita, para permanecer quando tudo convida a fugir e para continuar acreditando quando o tempo parece demorar. Que cada batalha seja uma lição e cada vitória um testemunho.
Mostra-nos que não há missão impossível quando é o Senhor quem envia. Faz-nos compreender que as lutas não vêm para nos destruir, mas para nos moldar. Que o medo se transforme em combustível e a dor em treinamento para a grande obra que ainda virá. Espírito Santo, derrama coragem sobre esta casa. Que cada membro desta família seja revestido com o poder de permanecer firme em meio às provações. Toca os pais que precisam sustentar a fé da família, os filhos que lutam contra pressões e os corações que enfrentam perdas e desafios. Que o teu fogo arda em cada um, purificando a dúvida e fortalecendo a fé. Enche-nos com a coragem que vem do alto, a coragem que não depende de circunstâncias, mas de convicção. Porque quando o Espírito Santo guia, até o fraco se torna valente, e o improvável se torna instrumento da glória de Deus. Espírito Santo, em meio a um mundo que vive em constante turbulência, onde o barulho externo tenta sufocar a voz interior, peço-te a paz que não se compra, não se encontra e não se explica, apenas se recebe. Essa paz que vem do alto e que sustenta o coração mesmo quando tudo parece desabar. Há momentos em que o propósito parece distante, em que o caminho se torna árduo e a mente é invadida por dúvidas. Mas é na quietude da tua presença que a alma reencontra equilíbrio e o coração entende que a tua paz não é ausência de luta, mas presença de confiança. Espírito Santo, ensina-nos a permanecer serenos mesmo em meio às tempestades, porque a paz verdadeira não depende das circunstâncias, depende de quem está no controle. Espírito Santo, quando as vozes do medo e da ansiedade tentarem dominar, faz calar o caos interior e fala com autoridade ao coração aflito. Que tua paz invada os pensamentos que se dispersam, acalme as emoções que se descontrolam e traga estabilidade àqueles que se sentem à beira do colapso. Quantas vezes tentamos resolver tudo com nossas próprias mãos e acabamos mais cansados e confusos? Ensina-nos a parar, respirar e esperar. Mostra-nos que a paz é a linguagem da fé e o sinal de que estamos no caminho certo. Quando a tua paz reina, até o que parece incerto se torna suportável, porque o coração sabe que está guardado em ti. Espírito Santo, como está escrito em Filipenses 4:7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Que essa promessa se cumpra agora sobre esta casa e sobre cada pessoa que ouve esta oração. Que a tua paz seja o escudo contra as inquietações, a âncora em meio às tempestades e o refúgio diante das preocupações. Quando o inimigo tentar semear medo, ansiedade e confusão, ergue tua bandeira de serenidade e mostra que nada pode abalar quem está sob tua proteção. Que cada ambiente se encha de calma e cada coração aprenda a descansar em tua fidelidade. Espírito Santo, ensina-nos que a paz não é fuga dos problemas, mas força para enfrentá-los sem perder a esperança. Faz-nos compreender que o propósito de Deus não é construído em meio à pressa, mas na estabilidade da confiança. Quando o mundo exige respostas imediatas, ajuda-nos a lembrar que o teu tempo é perfeito e que o silêncio também fala. Ensina-nos a permanecer tranquilos, mesmo quando o mar se agita, porque sabemos que o Senhor está no barco. Que a paz interior se torne a base das nossas decisões, para que não sejamos movidos pela urgência das emoções, mas pela certeza do teu controle soberano. Espírito Santo, há lares onde a guerra não é externa, mas emocional. Conflitos entre gerações, palavras malditas, feridas antigas. Entra nesses lares e estabelece o teu domínio de paz. Que a tua presença substitua a ira pela compreensão, o orgulho pelo perdão e o desespero pela fé. Que a paz seja sentida no olhar, nas palavras e nas atitudes. Onde houver gritos, que haja serenidade. Onde houver distância, que haja reconciliação. E onde houver tensão, que haja harmonia.
Transforma o ambiente doméstico em um santuário de tranquilidade, onde tua voz seja ouvida acima de toda discórdia. Espírito Santo, faz-nos entender que a paz é o alicerce do propósito. Sem ela, o coração se perde entre pressões e o corpo se desgasta em batalhas que não precisa lutar. Mas quando tua paz reina, o propósito floresce com equilíbrio e a vida segue com sentido. Que a paz não seja apenas um sentimento passageiro, mas um estado permanente de confiança em ti. Dá-nos serenidade para aceitar o que não podemos mudar, coragem para mudar o que for preciso e sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Espírito Santo, que a tua paz se torne a bússola de cada passo, o descanso após cada luta e o selo de que estamos exatamente onde deveríamos estar, no centro da vontade de Deus. Espírito Santo, quantas vezes o ser humano se decepciona porque esperava que as coisas acontecessem do seu jeito, no seu tempo, com o seu controle. Mas a tua vontade, Senhor, é sempre mais alta, mais sábia e infinitamente melhor. Tu sabes o que pedimos, mas também conheces o que realmente precisamos. Quantas lágrimas já foram derramadas por planos que não deram certo, sem perceber que eram livramentos disfarçados de frustração. Espírito Santo, vem hoje e nos ensina a abrir mão das nossas expectativas humanas, para que possamos abraçar os teus planos eternos. Que cada decepção seja transformada em lição e cada não recebido se torne uma porta para algo maior. Ensina-nos a não reclamar quando não entendemos, mas a confiar no Deus que nunca erra. Espírito Santo, rompe agora toda a estrutura mental que insiste em querer controlar o futuro. A mente humana cria estratégias, calcula possibilidades e define rotas, mas tu tens o mapa completo, com caminhos que o olho humano ainda não pode ver. Quando parece que o caminho fechou, é porque o Senhor está nos desviando de uma estrada perigosa. Quando algo é adiado, é porque ainda não estamos prontos. Mostra-nos que tua demora nunca é abandono, é preparação. Tira de nós a ansiedade de querer tudo agora e substitui pela confiança em teu tempo perfeito. Que o coração aprenda a descansar, mesmo quando o cenário não faz sentido. Espírito Santo, como está escrito em Isaías 55, 8, 9. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Ajuda-nos a viver sob essa verdade com humildade, que cada vez que tentarmos entender com a razão, sejamos lembrados de que o teu agir está além da lógica humana. Dá-nos a coragem de soltar as rédeas, de entregar o volante e permitir que o teu Espírito conduza. Pois a fé verdadeira nasce quando deixamos de tentar entender tudo e começamos apenas a confiar. Que o orgulho ceda lugar à rendição e que o desejo de controlar dê espaço à obediência. Espírito Santo, quebra em nós o hábito de medir o amor de Deus pelas circunstâncias. Muitos pensam que, se as coisas não acontecem como pedem, é porque o Senhor não os ouviu. Mas o teu amor não se manifesta apenas em portas abertas. Ele também está nos não, nas pausas e nos desvios que salvam. Ensina-nos a enxergar além das aparências e a perceber que cada atraso tem um propósito. Dá-nos olhos espirituais para reconhecer a tua mão, mesmo nos dias em que não vemos nada acontecendo. Pois fé não é enxergar o caminho, mas caminhar confiando em quem o traçou. Espírito Santo, ajuda-nos a romper com a mentalidade de comparação. Muitos perdem a paz porque olham para o progresso dos outros e se esquecem de que o teu plano é pessoal e intransferível. O tempo de um não é o tempo de outro. O propósito de um não é o destino do outro. Que o coração aprenda a se alegrar pelas vitórias alheias e a confiar que a própria colheita virá no tempo certo. Rompe a inveja, a pressa e o orgulho que distorcem a fé. Ensina-nos a celebrar o processo, mesmo quando ainda não vemos o resultado. Espírito Santo,
Dá-nos o dom da rendição plena. Que a alma encontre descanso, não quando tudo estiver resolvido, mas quando estiver entregue. Que cada sonho, plano e expectativa humana seja colocado aos teus pés, e que o teu querer prevaleça sobre o nosso. Quando quisermos questionar, lembra-nos de que o oleiro conhece melhor o vaso do que o barro conhece a si mesmo. Ensina-nos a aceitar a tua vontade com paz, mesmo quando ela contradiz os nossos planos. Porque quem confia em ti, Espírito Santo, descobre que os teus caminhos nunca são uma perda. São apenas atalhos para o destino perfeito que já estava preparado desde o princípio. Espírito Santo, o tempo e as lutas da vida podem enfraquecer o coração, esfriar a fé e afastar o homem do propósito original para o qual foi chamado. O cansaço espiritual é uma das armas mais sutis que o inimigo usa para paralisar os escolhidos. Quantos começaram com paixão, orando com fervor e servindo com alegria, mas hoje caminham mecanicamente, sem sentir o mesmo fogo que antes os impulsionava? Espírito Santo, vem agora e renova o compromisso com Deus dentro de nós. Reacende a chama que um dia queimou intensamente e substitui a rotina fria por um amor vivo e ardente pela presença do Senhor. Que cada coração volte ao primeiro amor, aquele que não busca recompensas, mas apenas a comunhão com o Criador. Espírito Santo, renova em nós o senso de propósito e a consciência da aliança. Muitos seguem cumprindo obrigações espirituais, mas sem a essência da entrega. O corpo está presente, mas o espírito distante. Restaura em nós o desejo de servir, não por reconhecimento humano, mas por gratidão. Que o altar da oração volte a ser prioridade e que a palavra volte a ser o alimento diário que sustenta a fé. Desperta-nos da apatia, tira o conformismo e nos leva de volta ao lugar da devoção verdadeira. Porque viver sem comunhão é existir sem sentido, e trabalhar sem propósito é caminhar sem direção. Espírito Santo, como está escrito em Atos 1:8, recebemos poder quando o Senhor nos revestiu com a tua presença. Esse poder não é apenas para sinais e milagres, é também para permanecer firmes na fé, quando tudo tenta nos desviar. Que esse poder se manifeste agora, reacendendo o fogo da fidelidade e a chama do compromisso com o reino. Que cada pensamento, palavra e ação sejam guiados por uma decisão sincera de viver de modo digno diante de Deus. Que o compromisso não seja apenas promessa de boca, mas atitude de vida, constante, firme e inegociável. Espírito Santo, renova o espírito dos cansados. Muitos servem, mas estão feridos. Pregam, mas estão vazios. Ajudam, mas esquecem de cuidar de si mesmos. Envolve-os em teu consolo e mostra que o Senhor não exige perfeição, mas sinceridade. Cura os corações que se perderam em meio às obrigações e devolve o prazer da presença. Que a oração volte a ser encontro e não obrigação. E que a adoração volte a ser entrega e não rotina. Restaura a sensibilidade espiritual que se perdeu com o tempo e renova o desejo de estar aos teus pés sem pressa. Espírito Santo, desperta o compromisso coletivo também. Que as famílias, as igrejas e os líderes sejam renovados em unidade, humildade e fidelidade. Onde houver divisão, planta reconciliação. Onde houver cansaço, sopra renovo. Onde houver indiferença, acende o amor. Ensina-nos que o compromisso com Deus não é uma emoção passageira, mas uma decisão diária de continuar, mesmo quando não há aplausos, mesmo quando não há respostas. É permanecer por amor e não por interesse. Espírito Santo, renova esta casa e esta vida com o óleo fresco da fidelidade. Que o coração se torne novamente sensível à tua voz e que o compromisso com Deus se torne inabalável, mesmo diante das provações. Faz-nos compreender que o Senhor não busca perfeitos, mas dispostos, e que a maior prova de amor é permanecer firme quando tudo convida a desistir.
Renova a fé que vacilou, fortalece o espírito que desanimou e desperta novamente a paixão por viver para o propósito eterno. Que o compromisso com o Senhor não seja lembrança do passado, mas testemunho vivo de uma fé que permanece até o fim. Espírito Santo, o maior desafio do ser humano não é acreditar, mas se submeter. Muitos dizem, guia-me, Senhor, mas quando a tua direção contradiz o que desejam, resistem. Há corações que querem ser guiados, mas não querem obedecer, querem a promessa, mas não aceitam o processo. Espírito Santo, ensina-nos a entregar o controle, a confiar mesmo quando não compreendemos e a seguir mesmo quando não vemos o caminho. Remove a teimosia da alma e o orgulho que impede o fluir do teu plano. Que o nosso sim não seja condicionado ao que esperamos, mas um ato de fé absoluta em tua sabedoria. Pois quem é guiado por ti não anda em círculos, caminha com propósito, mesmo em meio ao invisível. Espírito Santo, quantas vezes insistimos em caminhos que não foram abençoados por ti? Quantas vezes pedimos que abençoes decisões que nunca consultamos antes de tomar? Ensina-nos a ouvir antes de agir, a perguntar antes de decidir e a esperar antes de avançar. Que a pressa não substitua a prudência e que a ansiedade não roube o discernimento. Quando tua voz disser não, dá-nos humildade para parar. E quando disser espere, dá-nos paciência para permanecer. Ensina-nos que obedecer não é perder tempo, é economizar dor. Tua direção nunca nos leva a atalhos perigosos, leva-nos ao destino perfeito. Espírito Santo, guia-nos com a firmeza de um pastor e com a ternura de um pai. Toma o volante da nossa história e conduz-nos com segurança pelas curvas da vida. Quando quisermos acelerar, freia-nos. Quando quisermos desistir, impulsiona-nos. Como está escrito em Atos 1:8, o teu poder nos capacita para sermos testemunhas, e o maior testemunho é viver uma vida guiada pela tua vontade e não pela nossa. Que o nosso maior desejo não seja ser abençoado, mas estar no centro do teu querer. Pois onde há obediência, há paz, e onde há rendição, há propósito cumprido. Espírito Santo, liberta-nos da necessidade de controlar tudo. O medo de perder o domínio nos faz duvidar do teu plano, e a desconfiança nos impede de experimentar o milagre da direção. Que o coração aprenda a descansar nas tuas decisões, mesmo quando o processo for desconfortável. Dá-nos coragem para soltar o que amamos, fé para seguir sem mapa e confiança para caminhar apenas com a tua voz. Que possamos dizer como o salmista, tu me farás conhecer o caminho da vida, na tua presença a plenitude de alegria. Quando a alma aprende a confiar, o caos se transforma em certeza e a espera se torna adoração. Espírito Santo, quebra em nós a rebeldia silenciosa, aquela que diz, eu confio, mas no fundo duvida. Ensina-nos que a verdadeira fé é obediência disfarçada de descanso. Que não seja preciso entender para obedecer, nem ver para crer. Quando o teu Espírito diz, vá, que sejamos rápidos em agir. E quando diz, pare, que sejamos sábios em ouvir. A resistência é o que adia o propósito, mas a rendição é o que o acelera. Molda-nos até que o coração se alinhe perfeitamente ao teu. Espírito Santo, guia-nos sem que lutemos contra a tua direção. Que cada passo da nossa vida seja conduzido por tua vontade soberana. Toma os nossos planos e substitui-os pelos teus. Toma os nossos sonhos e transforma-os em missão. Toma os nossos caminhos e ajusta-os ao teu propósito eterno. Que o desejo de te obedecer seja maior que o medo de errar. Ensina-nos a confiar com os olhos fechados, porque quem é guiado por ti nunca se perde. Apenas é conduzido para lugares que o próprio Deus preparou. Espírito Santo, faz-nos instrumentos dóceis em tuas mãos, prontos para seguir sem resistência, pois o verdadeiro descanso está em simplesmente deixar-te guiar. Espírito Santo, quando a alma se rende completamente ao teu domínio,
O caos interior encontra ordem e o coração, finalmente, entende o significado da paz. A entrega não é sinal de fraqueza, mas de sabedoria. É reconhecer que a força humana nunca será suficiente para cumprir um propósito divino. Muitos tentam controlar o que pertence a Deus e por isso vivem cansados, frustrados e perdidos em seus próprios planos. Mas quando a vida é colocada em tuas mãos, o impossível se torna caminho, o improvável se torna testemunho e o improvável se transforma em realidade. Espírito Santo, ensina-nos a confiar com todo o coração, mesmo quando o futuro parece incerto. Pois quando deixamos o controle em tuas mãos, descobrimos que tudo o que vem do Senhor chega no tempo exato e com propósito eterno. Espírito Santo, hoje escolhemos desistir da necessidade de entender tudo e passamos a apenas confiar. Confiar que as demoras são estratégias, que as pausas são treinamentos e que os silêncios são respostas disfarçadas de tempo. O homem que se entrega verdadeiramente a ti descobre que a rendição é o portal da transformação. Quando o orgulho é abandonado e o coração é moldado, o teu plano começa a se desenrolar com perfeição. Entra em cada área que ainda resistimos em te entregar. Os sentimentos, as decisões, os sonhos e até os medos mais íntimos. Que nada permaneça fora do teu alcance. Transforma as intenções em submissão, a ansiedade em descanso e a insegurança em fé inabalável. Espírito Santo, muitos dizem que querem ser guiados, mas ainda seguram as rédeas da própria vida. Ensina-nos que o verdadeiro milagre começa quando deixamos de lutar contra o teu controle. Rompe em nós toda a necessidade de garantir o resultado e substitui pela confiança no processo. Tua vontade é perfeita, ainda que pareça desconfortável. Tua direção é segura, mesmo quando o caminho não tem sinais visíveis. Dá-nos maturidade espiritual para entender que a entrega não é desistência, é confiança total. Que cada coração aprenda a descansar, não quando tudo se resolver, mas quando entender que o Senhor está agindo em silêncio. Espírito Santo, restaura em nós o desejo de viver para a tua glória e não para os aplausos humanos. Quantos se perdem tentando agradar pessoas e esquecem que nasceram para agradar o Criador? Faz-nos lembrar que a verdadeira realização não está em conquistar, mas em cumprir a missão que nos foi confiada. Que a entrega seja diária, não apenas em momentos de desespero, mas também nos dias tranquilos. Que o coração permaneça constante, mesmo quando o tempo testar a fé. Quando a alma se entrega por completo, a tua presença se torna direção e o propósito floresce sem esforço. Espírito Santo, finalizando esta oração, coloco diante de ti toda a vida que chegou até aqui com o coração cansado, os sonhos confusos e a fé vacilante. Toma cada casa, cada pessoa, cada família e realinha tudo segundo o teu plano perfeito. Que toda resistência seja desfeita, que toda confusão se transforme em clareza e que toda fraqueza se converta em força espiritual. Entra neste lar e estabelece tua presença como governo eterno. Que as decisões sejam conduzidas por tua sabedoria, que o futuro esteja firmado em tua vontade e que o propósito de Deus se cumpra integralmente sobre cada vida que te busca neste momento. Em nome do Senhor Jesus Cristo, agradeço esta oportunidade. Quando o Espírito Santo entra na casa, o impossível cede lugar à transformação. O que antes era confusão se torna direção, o que era medo se converte em fé, e o que parecia perdido encontra novo propósito. Cada palavra desta oração foi um convite para que ele assumisse o controle da sua vida, reorganizasse o que estava em desordem e reacendesse a esperança que o tempo tentou apagar. O resultado da entrega é visível, a mente se acalma, o coração se renova e o propósito floresce. Quando o Espírito Santo governa, não há área que permaneça em ruína. Tudo é reconstruído pela força do amor e pela sabedoria do alto.
Se esta oração falou ao seu coração, saiba que a transformação que começou aqui não termina neste vídeo. Ela é o início de um novo tempo com Deus. A presença do Espírito Santo continuará agindo, guiando seus passos e revelando propósitos que estavam escondidos. E se você deseja se aprofundar ainda mais nesse relacionamento, conhecer as formas pelas quais ele se manifesta e aprender a ouvir sua voz com clareza, adquira nosso e-book sobre o Espírito Santo, um material preparado com dedicação para fortalecer sua fé e abençoar ainda mais sua caminhada espiritual. O link deste e-book encontra-se no primeiro comentário fixado neste vídeo. Se este vídeo te abençoou, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Não se esqueça de compartilhar seu pedido de oração nos comentários abaixo. Queremos orar por você. Que Deus derrame bênçãos abundantes sobre sua vida e que o Espírito Santo continue guiando o propósito da sua existência com poder e sabedoria. Até o próximo vídeo.